Boa noite, amigos, irmãos, você que está nos ouvindo nesse novo culto que nós estamos prestando ao Senhor no último domingo de março, dia 28. Queremos agradecer a sua presença aqui, você que está aqui comigo e você que está nos ouvindo aí na sua casa. Queremos desejar boas-vindas a você e dar tempo de você convidar aquela pessoa querida que você quer cultuar com ela e participar deste culto maravilhoso que é entregue ao nosso Senhor. Eu convido você, onde você estiver, ore comigo agora, agradecendo a Deus por essa chuva que está caindo. Aqui pelo menos está caindo uma chuva que está refrescando o nosso lar. Isso é bondade do Senhor. Agradecer a Deus pela nossa saúde e agradecer também por esse desafio de estarmos aqui cultuando o Senhor desta forma online, mas não deixando de apresentar a palavra de Deus para o seu coração. Então eu convido você a orar comigo neste momento, entregando as nossas vidas e todo o culto a Deus nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela sua presença neste lugar e neste culto. Oferecemos ao Senhor o nosso melhor, que é a nossa adoração. Por isso, ó Deus, abençoa os nossos lábios, abençoa a nossa vida, o nosso pensamento. Que todo este culto seja, ó Deus, para glorificar a tua pessoa. Por isso, ó Deus, venha receber o melhor do nosso coração, que é a adoração. Ó Deus, que todas as pessoas que estão nos ouvindo, seja em qualquer lugar neste momento, em casa, ou no trabalho, ou nos hospitais, ó Deus, vá ao encontro de cada pessoa neste momento, preparando o seu coração, a sua mente para ser alimentada nesta noite pela palavra do Senhor. Deus, muito obrigada por essa oportunidade de expor a palavra do Senhor para muitas pessoas que estão sedentas dela. Nos alimente, ó Deus, com o recado que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer a você que é um grande privilégio estarmos juntos, participando desse projeto que é alcançar vidas. Missões é ir ao encontro do outro, trazendo a mensagem de salvação. E nós já estamos em 5 regiões no mundo. Na primeira região 1, nós nos encontramos nas Américas. Na região 2, nós encontramos na Europa. Há missionários da Junta de Missões, também espalhada na África subsaariana. Temos na região 4, também missionários no leste da Ásia. E lá neste lugar, há 3 países fechados completamente para receber o Evangelho. Nós temos também na região 5, norte da África, Sahel e Oriente Médio. Temos 13 países fechados também para a pregação do Evangelho. E é um desafio para a nossa junta enviar missionários a fim de proclamar o Evangelho. Temos também na região 6, leste europeu, há missionários na região sul e sudeste da Ásia. E eu quero convocar você para ir orar por essa última região que eu falei, sul e sudeste da Ásia, onde 12 países ainda fechados para a pregação do Evangelho. Vocês podem ver que quanto mais nós intensificamos a obra missionária, mais o desafio cresce, porque nós não deixamos de ter desafios com o mundo que se opõe à pregação e à aceitação da palavra de Deus. Então, nesse momento, a Junta de Missões convoca todos os batistas, você que ama missões, você que tem um coração missionário, não deixe de orar por esses irmãos que estão lá nos campos, dependendo da nossa oração. Não deixe de contribuir com a sua oferta. Você, às vezes, não pode entregar pessoalmente, mas procure alguém que vá, receba a oferta para chegar até o missionário. Não deixe de interceder com os irmãos da sua igreja e coloque no seu momento de oração a vida desses nossos guerreiros missionários que não se cansam de pregar a palavra do Senhor.
Então eu quero que você não esqueça que estamos durante este mês de março, hoje é o último domingo, mas a campanha se estende ainda pelo mês de abril até maio. Clame ao Senhor, seja um missionário onde você está e seja também um pregador, um proclamador da palavra de Deus. E a própria palavra de Deus diz que Deus nos deu o espírito de coragem, o espírito de amor, de fortaleza, e que todo o trabalho tem que ser feito com equilíbrio. Então, meus amados irmãos e amigos, não deixe de colocar essa aula missionária no seu dia a dia, na sua rotina e intercedendo para Deus abençoar as nossas missões. E além dessas regiões que são representadas por esses países, nós temos também aqui no Brasil vários projetos que podem também ser realizados para alcançar almas vivas para o Senhor. Viva o poder de transformar. E a transformação começa com você, onde você está, até mesmo no meio, dos seus familiares. Se tem um que ainda não aceitou Jesus, ali é o seu campo missionário. Você pode ser luz, a carta aberta de Deus para essas pessoas. É uma alegria muito grande saber que muitas pessoas já esperavam esse momento, de cultuar o Senhor, juntamente com a Igreja Batista Reencontro. Nós estamos fazendo já um ano de pandemia e muitas pessoas não puderam estar aqui cultuando ao Senhor juntamente conosco. E é uma alegria muito grande que a Igreja Batista Reencontros ela sente por estar fazendo esse trabalho, esse culto maravilhoso, e que tudo isso está chegando até onde você está. E agora eu convido todos para pregarem a sua Bíblia. Nós estaremos agora ouvindo o recado do Senhor, que já está preparado durante toda essa semana para entregar ao seu coração. Eu convido aqui o pastor Osmar Salmon, que também tem muita alegria de fazer esse trabalho, essa atividade promovida pela Igreja Batista Reencontro. E é um grande privilégio estar entregando para você. Onde você estiver, esteja aí se alimentando da palavra de Deus. Eu gostaria de orar pelo pastor, que Deus abençoe a sua mensagem, e que chegue alimentando a alma e a vida de cada um, dos membros e amigos que estão aí nos assistindo. Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos deu a oportunidade, através deste recurso, entregar, ó Deus, a mensagem para tantas vidas que agora esperam ser alimentadas pelo recado do Senhor. Amém. Deus abençoe o teu servo e dê a ele inteligência, sabedoria, desenvoltura, para que esse recado chegue alimentando cada alma, cada vida nesta noite. Continue nos dirigindo, Senhor, e continue abençoando todas as nossas atividades. E eu agradeço por cada equipe, por cada pessoa que está aqui colaborando para que isso aconteça da melhor forma como nós queremos e como o Senhor também merece. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Boa noite aos ouvintes, aos que estão acompanhando nesta noite este culto. Nós ainda estamos, como vocês percebem, no treinamento. Não é fácil, na verdade não é fácil para ninguém, mas eu gostaria nesta noite de meditar com você sobre o seguinte tema: qual será o seu fim? E para isso eu convido você, pegue a sua Bíblia, abra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, apenas 2 versículos, os versículos 17 e 18, e nós estaremos fazendo essa leitura aqui na palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 17 e 18, para a nossa breve meditação. Vamos ler a palavra de Deus então. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim
daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Eterno Deus, faça valer a tua palavra abundantemente nos corações de todos aqueles que querem se alimentar dela. Nutra, Senhor, com o poder, enche de poder a alma daqueles que buscam no Evangelho o consolo para seus dramas, o caminho para a salvação, porque a tua palavra é que indica quem é Jesus, o que ele faz, porque ele veio, e que nesta noite o Evangelho do Senhor seja absorvido através da mente, que desça aos corações e que faça diferença, trazendo pessoas aos pés do Senhor Jesus. A Ele seja toda a honra e toda a glória, agora e sempre. Amém. Eu gostaria de meditar nesta noite, então, como será o seu fim, ou qual será o seu fim. E nós sabemos que em todo o planejamento sempre há um início, um meio e um fim. As coisas na vida sempre acontecem assim. Elas têm um início, têm um meio, e depois chegam ao seu fim, onde, por exemplo, nós planejamos uma viagem. Há primeiro o planejamento, chega o tempo de iniciar a viagem, chega o tempo em que transcorre a viagem, e depois chega o fim daquela viagem. Quando nós planejamos algo, quando nós temos um projeto, por exemplo, obrigatoriamente nós encontraremos a execução, que é o início. Depois nós temos o meio do projeto, até chegarmos ao final da execução do projeto. A Bíblia diz que a vida que nós temos, e que um dia teve um início, um dia nós chegamos a este mundo, ela vai ter um fim. Nós não estamos aqui neste mundo eternamente. Alguém já disse que nós não estamos aqui para semente. Há finais alegres, há finais festivos, mas nós também sabemos que há finais repletos de tristeza e dor. A palavra de Deus diz que um dia este mundo também terá o seu fim. Este mundo um dia, ele teve um início. Criou Deus os céus e a terra. Mas nós encontramos na palavra de Deus um indicativo, onde nós encontramos lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17, onde João diz assim, o mundo passa. E passa todos os seus desejos também. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece eternamente. O mundo vai passar. E vai passar junto com o mundo todos os desejos que este mundo produz. Todos os atrativos que este mundo provoca nas pessoas. A Bíblia diz, vai passar junto com ele. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse não vai passar junto com o mundo. Ele permanecerá para sempre na presença de Deus. Não neste mundo, mas permanecerá na presença de Deus, no novo céu e na nova terra, onde reina a justiça. Para alguns, vai acontecer um final alegre, um final feliz, enquanto para outros, o final será dos piores horrores. Antes mesmo disso, a vida chegará ao seu fim para muitos. De uma forma ou de outra, a nossa vida, ela vai ter um fim. E eu gostaria de meditar com você nessa noite. Qual será o seu fim? Por isso, a pergunta do texto, onde nós lemos aqui, olha, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se começa por nós, aí vem a pergunta. Se o julgamento começa pela casa de Deus, aí vem a pergunta: qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus?
eu quero destacar um primeiro ponto aqui. O primeiro ponto que eu quero destacar, baseado nesse texto, é o fim de qualquer pessoa, o fim de qualquer ser humano, está intimamente ligado à atitude dessa pessoa em relação ao Evangelho. A forma como a pessoa encara o Evangelho, a maneira como a pessoa ela analisa o Evangelho, o valor que a pessoa dá ao Evangelho é que vai definir o que será dessa pessoa, porque o texto é claro. Qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho? Eu estou lembrando aqui que Jesus, certa vez, ele falou assim: aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática, isto é, obedece, será considerado uma pessoa sábia. Mas e aquela pessoa que ouve o Evangelho, ouve a palavra de Cristo e não obedece? Essa é a pergunta. Qual será o fim daqueles que desobedecem, se rebelam contra a palavra de Deus? Então, o fim de qualquer pessoa está intimamente ligado à sua atitude em relação ao que ele vai fazer com o Evangelho de Deus. Se ele vai dar crédito a esse Evangelho, o seu fim é um. Aquele que desobedece ao Evangelho de Cristo, o fim será outro. Hoje, nós temos percebido que o Evangelho, a palavra Evangelho, ela tem sofrido um desgaste muito grande. O Evangelho em si significa boas notícias, boas novas de salvação, através da pessoa de Jesus. Foi o que o anjo disse lá no Evangelho de Lucas: eis que hoje vos trago novas de grande alegria, que vos será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi Jesus, o Salvador, o Messias. Então o Evangelho significa boas notícias. A notícia se refere àquilo que Cristo veio fazer por nós também, pois Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a essência do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo. Nós não podemos pregar outro nome. Nós não podemos exaltar outro nome. Foi esse Evangelho que Cristo, depois de ressurgir da morte, ele pregou. Antes de voltar para Deus, ele ordenou que os seus discípulos também pregassem a todos os povos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho das boas novas. Então, desobedecer o Evangelho significa abandonar a fé em Cristo, voltar as costas para Cristo, é deixar de ter Cristo como Senhor e como seu Salvador. E eu sempre gosto de enfatizar, as pessoas dizem: ah, mas eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Mas eu pergunto, e como Senhor? Você já o aceitou também? Aceitar Jesus como Salvador é uma coisa. Desejar que Jesus o salve do lago eterno é uma coisa. Mas o grande desafio é obedecer. E aqui nós encontramos Pedro questionando: qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Você tem obedecido àquilo que o Evangelho tem determinado para você, como servo de Deus, como serva de Deus? Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é a pergunta: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Qual será o fim? A Bíblia diz, em João capítulo 3, no versículo 18, que haverá um julgamento de
todas as pessoas. E aqueles que não se sujeitaram ao Evangelho serão achados em falta. Eu vou ler para você João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está julgado. Quem rejeitar a Jesus será condenado à perdição eterna. Por quê? Porque rejeitou a oferta de Deus. O fim terrível destes será o banimento eterno da presença de Deus para um lugar de tormento. É isso que a Bíblia diz. Para os resistentes, para os obstinados, para os recalcitrantes ao Evangelho, para os rebeldes. A Bíblia, ela diz, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz o seguinte: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O fim de uma vida sem Cristo é cheio de terror e de desespero. E talvez o tipo de evangelho que você tem ouvido por aí não te diga isso. É um evangelho maquiado, é um evangelho cheio de fantasia, é um evangelho que só fala o lado positivo das coisas. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que assim como há céu, há também o inferno. Assim como há vida, há também morte. Assim como há salvação, há também perdição. A morte de uma pessoa sem Jesus é um momento de grande pavor. E a palavra de Deus, ela deixa no ar uma pergunta interessante. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Todavia, este fim é totalmente desnecessário. Não há necessidade de você ser lançado no lago do fogo. Não há essa necessidade. Olha só, há uma solução apresentada na palavra de Deus. Uma coisa que eu achei interessante é no versículo 18, é uma outra pergunta. Se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Por que diz o justo dificilmente se salva? Porque a nossa salvação foi difícil para Deus, porque Ele teve que sacrificar e entregar o seu único e amado Filho por nós. Então para Deus foi difícil, mas Ele não olhou isso. Ele nos amou de tal maneira que Ele fez a coisa difícil, aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele fez. Ele entregou o seu Filho. E o profeta Isaías, no capítulo 53, onde narra aquilo que aconteceu com Jesus, o profeta Isaías, da parte de Deus, ele diz: foi da vontade de Deus moer Jesus, enfermar Jesus, e sobre ele foram lançados todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos curados. Em terceiro e último lugar, eu gostaria de dizer que para você, assim como para mim e para qualquer pecador, um final feliz também pode nos esperar. O texto que estamos analisando é uma pergunta sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho. Mas não é necessário que seja assim conosco. O fim de uma vida, ou o fim dos tempos, pode ser para você um tempo de regozijo por um encontro muito esperado por Deus. Olha só, em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, nós encontramos escrito. Vou ler para você. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus,
e Deus mesmo estará com eles. Isso é uma mensagem de alegria, uma mensagem de vitória. Olha só, João viu o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, e ele diz, no meio de homens. Mas homens, aqui significa homens e mulheres, significa salvos, pessoas regeneradas. Deus habitará no meio deles, não haverá mais pecado. É claro que não será nessa velha terra. Os céus e a terra de hoje passarão com grande estrondo. Diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3. O fim da vida ou o final dos tempos pode ser para você o tempo de receber a recompensa das mãos do Senhor. Você pode esperar com alegria que chegue o tempo final. Sabe por quê? Olha só, Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Para a pessoa que rende-se a Jesus, para a pessoa que clama pelo nome de Jesus, para a pessoa que invoca o nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz, para esse há salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, esse será salvo. Não pode e não precisa e não deve invocar outro nome. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome há salvação. O fim da vida ou o final dos tempos pode ser para você o tempo de descansar das suas lutas e das dores deste mundo. O tempo de ser consolado pelo próprio Deus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, está escrito: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E finalmente, eu quero dizer que o seu fim pode ser lindo, pode ser belo e pode ser inspirador. Basta que para isso você tome uma decisão corajosa ao lado de Jesus. Essa decisão definirá o seu destino na eternidade, céu ou inferno, alegria ou sofrimento. A decisão é feita aqui e cabe a você fazer. Eu posso afirmar que aqueles que nesta vida receberam e confessaram a Jesus Cristo como Senhor, terão um final muito bonito e feliz. Como você pensa e como você espera que será o seu fim? Para aquele que confessa Jesus como Salvador pessoal, aquilo que seria o fim significa o começo de uma vida muito melhor. Decida-se agora, decida-se hoje por Cristo e tenha os seus pecados purificados, esses pecados que impedem de você entrar no céu. Confesse-os a Jesus, porque Ele veio para anular, mas só vai acontecer para aquele que crê. Jesus deixou uma ordem para a igreja: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Qual será o seu fim? O que você escolhe? Escolha a porta estreita, saia da porta larga. Escolha o caminho estreito, saia do caminho largo, porque Jesus falou que estreito é o caminho que conduz à salvação, e largo é o caminho que conduz à perdição. Nós só temos dois caminhos apontados pela Bíblia: o caminho largo que desce para as profundezas do abismo, e o caminho estreito que sobe para a glória eterna nos céus. E Jesus falou: eu sou esse caminho. Eu sou esse caminho, disse Jesus. E ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Que nesta noite você tome essa decisão. Clame por Jesus.
e você será salvo. Que Deus te abençoe. Amém. Já estamos chegando ao final deste culto e quero convidá-lo a participar novamente no domingo que vem, no dia 4 de abril. Eu gostaria de orar pela sua vida e quero que você medite muito bem em cada palavra falada aqui pelo servo, pastor Zalmon. Eu gostaria que você dormisse meditando em tudo que você ouviu. É uma alegria muito grande nós todos servirmos a um Deus de alegria. E esse Deus de alegria está pronto para entrar no seu coração, para transformar a sua vida, para fazer você uma pessoa melhor e principalmente torná-lo salvo. Então feche os seus olhos e lembre agora de orar por aquela pessoa que você gostaria muito de vê-la salva. Você tem muitos amigos, você tem muitos irmãos, muitos parentes que você gostaria de ver salvos. Então agora pense nele e entregue a vida dele no altar do Senhor. Oremos. Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por essa palavra que deu a oportunidade a todos os ouvintes refletirem sobre a sua vida, sobre a sua situação espiritual. Que cada palavra possa encontrar um lugar muito especial na vida de cada lar que aqui está representado. Deus abençoe e vai ao encontro daquelas vidas que não têm o Senhor Jesus como Salvador. Pode ser o meu irmão, a minha irmã, pode ser uma tia, um tio, um amigo, ou até mesmo o meu pai, a minha mãe, pode ser o meu professor, pode ser meu vizinho, seja quem for. Nós colocamos agora, ó Deus, a vida de todos eles no altar do Senhor. Vá ao encontro dessas vidas, trazendo a alegria da salvação. Abençoa a nossa semana e que durante todos os dias que estivermos, ó Deus, no nosso trabalho em casa, que a bênção do Senhor esteja repousada sobre nós, trazendo a saúde, trazendo a cura, trazendo a alegria e também trazendo a segurança. Proteja, Senhor, a nossa vida em qualquer lugar onde nós estivermos e que o povo do Senhor que está ouvindo, participando, perto e longe, receba a sua bênção nesta noite e nós fazemos confiar no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua atenção, que Deus o abençoe.